Você que visita o canal Águia GC Matemática, eu fico muito feliz de recebê-lo para essa primeira videoaula de exercício de lei dos cossenos pela professora Gisélia Clarice. Esse tema está dentro de relações métricas em um triângulo qualquer. Você que assiste essa aula, se recolha, coloque o fone de ouvido e se alguma coisa tirou a sua atenção, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso tantas vezes quantas você achar necessário até que você tenha entendido tudo. Boa aula! Problema 1. Se os lados de um triângulo medem x, x mais 1, x mais 2 para qualquer x real e maior que 1, o cosseno do maior ângulo interno desse triângulo é igual a... Alternativa A, x dividido por x mais 1. B, x dividido por x mais 2. C, x mais 1 dividido por x mais 2. D, x menos 2 dividido por 3x. E, x menos 3 dividido por 2x. Solução. Aqui nós temos o triângulo com lado x, x mais 1, x mais 2. É óbvio que o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então nós vamos chamar esse ângulo de A e esse aqui é o maior lado. Então, pela lei dos cossenos, como eu tenho um triângulo qualquer aqui, eu tenho que o lado oposto ao ângulo A, x mais 2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes x mais 1, vezes o cosseno de A. Então, x mais 2 ao quadrado, eu vou passar x elevado ao quadrado para o primeiro membro. Então, vai ficar menos x ao quadrado. E x mais 1 ao quadrado também para o primeiro membro. É igual a menos 2x que multiplica x mais 1 cosseno de A. X mais 2 ao quadrado e x mais 1 ao quadrado são produtos notáveis. Então, x mais 2 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, x2, mais 2x vezes 2 dá 4x, mais 2 ao quadrado. Menos x2, x mais 1 ao quadrado é quadrado do primeiro, x2, mais 2 vezes x vezes 1 dá 2x, mais 1 ao quadrado. Então, ficou x2 mais 4x mais 4 menos x2 menos x2 mais 2x mais 1 menos 2x vezes x mais 1 cosseno de A. Mais x2 menos x2 eu vou cancelar. E menos x2 mais 2x mais 1, esse sinal menos vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro pela regra de sinal. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então vai ficar 4x mais 4 menos x2 menos 2x menos 1 igual a 2x vezes x mais 1 cosseno de A. Não interessa efetuar esse produto, eu vou deixar fatorado. Então, nós vamos fazer as contas. 4x menos 2x vai dar 2x. Então, eu vou multiplicar essa expressão por menos 1 para tornar isso aqui positivo. Então, ficou menos 2x. 4 menos 1 dá 3, vou trocar o sinal, menos 3, menos x2, vou trocar o sinal, vai ficar mais x2. Igual, trocando o sinal, 2x vezes x mais 1. Então, cosseno de A, isso aqui está multiplicando o cosseno, passa para o outro lado com a operação inversa dividindo. Vai ser x2 menos 2x menos 3 dividido por 2x vezes x mais 1. Vamos para a próxima. Então, esse cosseno, aqui em cima, eu tenho um trinômio. Eu vou igualar isso a zero, transformando numa equação de segundo grau e fatorar. Você pode fatorar por soma e produto também, mas eu vou fatorar igualando a zero. Então, pela equação de segundo grau, a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b2 menos 4ac. Então, delta é igual, o b é menos 2, então é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes, coeficiente x2 é 1, vezes o c é menos 3. Então, isso vai ficar 4 mais 12, porque menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12, dá 16. Então, x vai ser menos b. O b é negativo, é menos 2. Então, ficou menos 2, mais ou menos, raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é o coeficiente x2. Então, x é igual a 2, menos com menos dá mais, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, vai dar 3. Eu poderia cancelar tudo por 2 também. E 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, isso aqui vai ficar x menos a raiz, x menos 3, e embaixo vai ficar x menos a raiz, vai ficar x menos menos 1, dá x mais 1. Mas a fórmula geral da equação de segundo grau é ax2 mais bx mais c. Quando
Quando nós fatoramos, o A fica em evidência, vai ficar x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda. Mas o nosso A aqui, ele é igual a 1, coeficiente de x2. Então vai ficar x2 menos 2x menos 3 vai ser x menos 3, que multiplica x mais 1. Está fatorada. Então vamos colocar aqui cosseno de A, que é esse trinômio dividido por isso. O trinômio fatorado é x menos 3 vezes x mais 1, dividido por 2 vezes x mais 1. Vamos cancelar e nós obtivemos que o cosseno de A é x menos 3 dividido por 2x. Isso é o item E das alternativas. Então, como é que fica aqui nas alternativas? Onde é que está a resposta? Está no item E. Marcamos o item E. Problema 1 resolvido. Problema 2. A UFRJ. No triângulo representado na figura abaixo, AB e AC têm a mesma medida e a altura relativa ao lado BC é igual a 2/3 da medida de BC. Com base nesses dados, o cosseno do ângulo CAB, então é o cosseno desse ângulo A que nós queremos, é A, 7/25, B, 7/20, C, 4/5, D, 5/7, E, 5/6. Então, na realidade, nós queremos ângulo A, nós queremos calcular o cosseno de A. Solução. Vamos repetir o nosso triângulo aqui. ABC, vou baixar a altura, certo? A altura H, ela vai encostar no lado BC no ponto M. Então, vamos ver os dados do problema. Ele diz que AB e AC são iguais, então eu estou chamando de X. A altura H é 2/3 do lado BC. Vou chamar de BC de A. Então a altura vai ser 2/3 de A. Fica mais fácil trabalhar com uma letra só. Então tá aqui, escrevi 2/3 de A. Observe que esse triângulo ele é isósceles, porque os dois lados têm a mesma medida. Então a altura vai dividir o lado BC ao meio. Então o segmento MC é a metade de A. É A sobre 2. O triângulo AMC é retângulo. Eu vou colocar ele aqui do lado. Então, ele tem catetos 2/3 de A, que é a altura. Aqui, A sobre 2. E o AC é o X, que é a hipotenusa. Então, nós vamos aplicar Pitágoras. O X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a esse cateto ao quadrado, 2A sobre 3 ao quadrado, mais este cateto, A sobre 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 2a ao quadrado dá 4a2, 3 ao quadrado dá 9, a ao quadrado dá a ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui nós temos os denominadores 9 e 4, eles são primos entre si, porque o divisor comum entre eles é 1. Então, o MMC é 9 vezes 4, que dá 36. Então, vai ficar 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 4, 16a2. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes A2 dá 9A2. 16A2 mais 9A2 dá 25A2 dividido por 36. Vamos extrair a raiz quadrada disso. Então, x é igual, raiz de 25A é 5A. Raiz de 36 é 6. Então, o x é 5A sobre 6. Achamos o x. Eu tenho o x aqui, ó. Então, pela lei dos cossenos, nós queremos calcular o cosseno de A. A ao quadrado, o lado oposto ao ângulo A ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x, cosseno de A. x2 mais x2 é 2x2, 2x vezes x dá 2x2. Vamos substituir. A2 é igual a 2 vezes x é 5a sobre 6 ao quadrado menos 2 vezes 5a sobre 6 ao quadrado cosseno de A. Então, isso aqui vai dar A2, eu vou passar este termo para o lado do primeiro membro, então fica menos 50 A2 sobre 36, por quê? 5A ao quadrado é 25A2, vezes 2 dá 50, dividido por 36, igual 5A ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50, dividido por 36. Eu deixei no segundo membro, cosseno de A. Agora eu vou cancelar, tem A2 em todos os membros, então eu vou cancelar o A2. O MMC aqui é 36. Então, vai ficar 36 vezes 1, dá 36. Aqui vai dar 50. Aqui também vai dar 50, cosseno de A. 36 menos 50 dá menos 14. Eu vou dividir a expressão toda por menos 50. Então, vai dar menos 14 dividido por menos 50, vai ficar menos com menos dá mais.
Então, o cosseno de A é 14/50. Eu vou dividir ambos por 2. 14 por 2 dá 7. 50 por 2 dá 25. Então, o cosseno de A é 7/25, que é o item A da resposta do problema. Está aqui o problema e estão aqui as alternativas. Observe que o item A é 7/25, a resposta é A. Problema 3. Unicamp. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de canos são necessários? Bom, aqui está o do desenho. Distância da caixa d'água à casa, da caixa d'água à bomba e da bomba até a casa. Observe, nós vamos resolver o problema e eu vou repetir o croquis nessa outra página. Então, da caixa d'água até a bomba tem 50 metros. Da caixa d'água até a casa tem 80 metros. E a distância da casa à bomba é x. Então, como x é o lado do triângulo oposto a 60 graus, nós vamos usar a lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. X ao quadrado é 50 ao quadrado dá 2.500. 80 ao quadrado dá 6.400, 100 vezes 80 dá 8.000, dividido por 2 dá 4.000. Se você tiver dificuldade de entender os cossenos, eu vou colocar aqui embaixo na descrição a minha aula sobre cossenos. Lá eu desenvolvo isso no círculo trigonométrico. Então, x ao quadrado vai ser 2.500 mais 6.400 dá 8.900 menos 4.000. X ao quadrado é 4.900. X é raiz quadrada de x2 é igual a raiz quadrada de 4.900. Raiz quadrada de x2 é x. Raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de 100, que são os dois zerinhos aqui, dá 70. Então, nós temos que o encanamento, você vai precisar de 70 metros de cano para fazer a ligação da casa, a captação da água no rio direto, sem passar pela caixa d'água, que é o que o problema queria. Contemple, vamos para o próximo. Problema 4. Calcular as diagonais maior, D maior, e a menor, D pequeno, de um paralelogramo segundo o desenho abaixo. Então, aqui estão os lados do paralelogramo. Então, este lado mede 7 raiz de 2 centímetros e o ângulo entre esses dois lados é 135 graus. Esse lado mede 12 centímetros, este lado 12 e este 7 raiz de 2. E este ângulo aqui é 30 graus. Vamos focalizar esse primeiro triângulo aqui, olha, que é 7 raiz de 2, 12 e D grande. Vamos primeiro calcular a diagonal maior. Então, solução. Pela lei dos cossenos, a diagonal maior, D grande, está oposta ao ângulo de 135 graus. Então, D grande ao quadrado é igual a 7 raiz de 2 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 7 raiz de 2 vezes 12, cosseno de 135 graus, que está oposto a D. Vamos calcular o cosseno de 135 graus no círculo trigonométrico. 135, se eu fizer 180 menos 45, dá 135. Então, aqui é 45 graus. Esse ângulo é um ângulo notável. Então, como ele está no lado esquerdo da diagonal, que é negativo, isso dá menos raiz de 2 sobre 2. Vamos cancelar o 2 com 2. Então, 7 raiz de 2 ao quadrado dá 7 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, raiz de 2 ao quadrado é 2. 49 vezes 2 dá 98. 12 ao quadrado é 144. Aqui nós vamos ter 7 vezes 12 dá 84. Então, D2 é igual a 98 mais 144 menos 7 vezes 12 dá 84 vezes raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Nós vamos fazer a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ser só uma soma. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, 98 mais 144 dá 242. 84 vezes 2 dá 168. Então, esse pedaço aqui dá negativo. Com o negativo daqui vai dar mais. Então, eu vou somar 242, isso vai dar 410. Extraindo a raiz quadrada, eu tenho a raiz quadrada de D2 é igual a raiz quadrada de 410.
Cancela o radical com expoente 2, então D é igual raiz quadrada de 410, vai dar aproximadamente 20,25 centímetros, que é a diagonal maior desse paralelogramo. Contemple, vamos para o próximo. Vamos calcular agora a diagonal menor. Vamos redesenhar o paralelogramo aqui. A diagonal menor é esta. Então, nós vamos considerar este triângulo aqui, olha, que é 7 raiz de 2, D, 7 raiz de 2. Então, como isso é um triângulo qualquer, nós vamos usar a lei dos cossenos, e D ao quadrado, que é oposto ao ângulo de 30 graus, vai ser igual a 7 raiz de 2 ao quadrado, mais 7 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 7 raiz de 2 vezes 7 raiz de 2, cosseno de 30. Ora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Novamente, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver a videoaula em que eu desenvolvo isso aqui. Então, 7 raiz de 2 ao quadrado, 7 ao quadrado é 49, raiz de 2 ao quadrado é 2. 49 vezes 2 dá 98. Aqui também é a mesma coisa. Então, 98 mais 98 dá 196. Primeiro, cancelar. É mais fácil cancelar esse 2 com esse. 7 vezes 7, 49. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 49 vezes 2 dá 98. Então, aí vai dar D2 vai dar 196 menos 98 raiz de 3. Eu vou usar 1,7 para raiz de 3. Multiplicando 98 vezes 1,7 dá aproximadamente 166. Já coloquei aqui o sinal negativo, tá? Então, D2 vai ser 196 menos 166,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 29,4, porque os valores estão aproximados por causa da raiz de 3, que ele não é um quadrado perfeito. Extraindo a raiz quadrada de D2 e de 29,60, cancela aqui, D vai dar igual a raiz de 29, dá aproximadamente 5,42 centímetros. Esse é o valor da diagonal menor do nosso paralelogramo. Contemple a solução. Problema 5, da SPM. A figura a seguir representa uma praça de forma triangular, sendo o ângulo A reto. Duas pessoas percorrem o contorno da praça a partir do ponto A, mas em sentidos contrários, até se encontrarem no ponto P do lado BC. Sabendo-se que elas percorrem distâncias iguais, podemos concluir que a distância do ponto P ao ponto A em linha reta é aproximadamente. Vamos desenhar aqui o triângulo. O problema já dá esse triângulo desenhado. Eu vou marcar o ponto P aqui, um ponto qualquer em cima de BC. O lado BA mede 30 e o lado AC mede 40 metros. Vamos para a solução. Vou repetir o desenho. O lado BC eu chamei de A. Então, o triângulo ABC ele é retângulo. Eu vou aplicar Pitágoras. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado dá 1.600. O A ao quadrado é 2.500, porque 900 mais 1.600 dá 2.500. Vamos extrair a raiz quadrada. A é a raiz quadrada de... Raiz de 25 é 5 e raiz de 100 é 10. 5 vezes 10 dá 50. Então, A mede 50 metros. Vou marcar o ponto P, vou chamar o segmento PB, vou chamar de X, e o PC vou chamar de Y. Então, vamos considerar aqui esse sisteminha. Eu tenho que 30 mais X, ela sai daqui do ponto A, anda 30 metros e anda X metros. É igual, quando a outra sai do A, anda 40 mais Y. Então, 30 mais X é igual a Y mais 40. Por outro lado, eu sei que esse segmento PB, que mede X, mais PC, que mede Y, tem que dar 50 metros. Então, X mais Y é igual a 50. Eu vou isolar o Y aqui. Poderia isolar X, mas estou escolhendo isolar Y. Y é igual a 50 menos X. O X era positivo, vai com a operação inversa, a adição, que é a subtração. Então, 30 mais X é igual a 50 menos X mais 40, porque 50 menos X é o Y. Então, eu tenho X mais X.
pego esse x, passo para o lado de lá com o sinal ao contrário, vai ficar x mais x, dá 2x. 50 mais 40 dá 90, menos 30 dá 60. Então, 2x é igual a 60, simplificando, x é igual a 30 metros, e y é 50 menos 30, y é 20. Nós queremos calcular a distância de A, do ponto em que elas partiram, até o ponto P, onde elas pararam, em linha reta. Então, esse segmento D. Mas o triângulo ABC, ele é retângulo. Então, nós temos que cosseno de C vai ser cateto adjacente, que é 40, dividido pela hipotenusa, 40 sobre 50. Então, cancela. O cosseno de C é 4/5. Agora, nós vamos pegar o triângulo APC. O PC mede 20 metros. Esse segmento aqui mede 40 metros. O cosseno de C nós calculamos, é 4/5. Queremos calcular o D. Então, aqui nós vamos usar a lei dos cossenos no triângulo APC. Então, oposto ao ângulo C está o D. D ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 40, cosseno de C. Mas o cosseno de C é 4/5, nós calculamos ali. Então, D ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, 1.600, 20 ao quadrado, 400, menos 40 vezes 40 dá 1.600 vezes 4/5. 1.600 dividido por 5 dá 320. D ao quadrado vai ser 1.600 mais 400 dá 2.000. E 320 vezes 4 dá 1.280. 2.000 menos 1.280 dá 720. Então, D ao quadrado é 720. Vamos fatorar 720? 720 é um número par, divide por 2, dá 360. Que é par, divide por 2, dá 180. Que é par, divide por 2, dá 90. Que é par, divide por 2, dá 45. Que é divisível por 3, porque 4 mais 5 é 9, 9 é divisível por 3, então 45 é por 3. 45 por 3 vai dar 15. 15 é por 3, que dá 5. 5 é por 5, que dá 1. Então, nós temos que aqui 2 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 720 vai ser a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. Olha, raiz quadrada de 2 à quarta é 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12. Então, a distância é 12 raiz de 5. Eu posso calcular na máquina a raiz de 5, multiplicar por 12 e vai dar aproximadamente 26,83 metros, que é a distância do ponto A, da onde elas partiram, até o ponto P, sobre o lado BC, que é onde elas pararam. Contemple a solução. Problema 6. No quadrilátero a seguir, BC mede 5 metros, CD 8 metros, AB 6 metros. O ângulo ADC 60 graus. Calcular a medida em metros do perímetro do quadrilátero, sabendo que o ângulo ABC é reto. Aqui está o esboço do quadrilátero. O lado AB mede 6 metros, o lado BC mede 5 metros, o lado CD é de 8 metros e o AD x metros. O ângulo ABC, ele é reto, 90 graus. O ângulo ADC, 60 graus. Vou ligar o vértice A ao vértice C. Vou dividir o quadrilátero em 2 triângulos. Um é retângulo e o outro é um triângulo qualquer. Vou chamar o segmento AC de D metros. Solução. Aplicar Pitágoras ao triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Nós temos D ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados catetos, que é 36 mais 25. 36 mais 25 é 61, então D é raiz quadrada de 61. Eu vou aplicar a lei dos cossenos ao triângulo ACD, que é esse triângulo que tem um ângulo de 60 graus. É um triângulo qualquer. O D, nós vimos que é raiz de 61 metros. E ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, pela lei dos cossenos, D ao quadrado, que vai ser raiz de 61 ao quadrado,
é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 8 cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. Raiz de 61 ao quadrado é 61. Isso aqui vai dar x2 mais 64 menos 2x vezes 8 vezes meio. Vamos cancelar o 2 e nós vamos ter aqui uma equação de segundo grau. Eu vou passar o 61 do primeiro membro para o segundo usando a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, 0 é igual a x2 mais 64 menos 61 menos 8x. Vamos simplificar aqui 64 menos 61, que dá 3. Então, nós temos a equação x2 menos 8x mais 3. Nós vamos resolver na próxima equação de segundo grau, que vai ser resolvida por Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Delta é b2 menos 4ac. Delta vai ser, o b é menos 8 ao quadrado, menos 4. O a é o coeficiente x2, é 1, e o c é 3. Então, ficou 4 vezes 3, 12. Então, delta é 64 menos 12, o delta é 52. Então, x vai ser igual a menos 8, mais ou menos raiz de 52 sobre 2. Mas 52 é 13 vezes 4. 3 vezes 4, 12, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, eu vou desdobrar em 4 vezes 13, porque eu sei que raiz de 4 é 2. Então, x vai ser igual a 8 mais ou menos 2 raiz de 13 sobre 2. Eu posso simplificar. 8 dividido por 2 dá 4, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou pegar a raiz de 13 como sendo 3,6. Então, x é igual a 4 mais 3,6, ou x é igual a 4 menos 3,6. Então, x é igual a 4 mais 3,6 é 7,6 metros, e 4 menos 3,6 é 0,4 metros. Nós queremos calcular o perímetro do quadrilátero. Então, quadrilátero era 5 mais 6 mais 8 mais 7,6 é igual a 26,6 metros. Ou 5 metros mais 6 metros mais 8 metros mais 0,4 metros vai dar 19,4 metros. Então, o quadrilátero pode ter esses dois perímetros. Contemple. Isso aqui terminou a nossa videoaula. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um like. Muito obrigada.